Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é muita alegria estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu queria fazer um pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário e, se você gostar desse vídeo, achar interessante, compartilhe com seus amigos, que eu creio que irá tirar uma dúvida que ainda permeia na nossa geração, que é sobre apóstolos. Esse é o tema que nós iremos abordar hoje. Pergunta é: existem apóstolos hoje? Eu responderia sim e não. Por que que não existe? Primeiramente, não existe mais apóstolos como os 12 que Jesus comissionou mais Paulo. Vamos lá. Existiam alguns requisitos para que um discípulo se tornasse um apóstolo. Esse requisito está contido em Atos capítulo 1, versículo de número 21. Na escolha de um substituto para Judas, Pedro diz que um desses discípulos teria que ter acompanhado Jesus desde seu batismo, lá em João, até a sua ascensão aos céus. E o segundo requisito era ter sido escolhido pelo próprio Deus. Matias foi escolhido pelo Espírito Santo. Óbvio que teve uma intervenção humana ali, que foi o lança-sorte, porém o Espírito Santo guiou esta escolha. Então foi a escolha do próprio Deus que Matias tomasse parte do colégio apostólico. E a questão de Paulo, o próprio Senhor Jesus ensinou o evangelho a ele, o próprio Senhor Jesus se apresentou a ele, fazendo com que ele fosse uma testemunha da ressurreição. Então, com a mesma autoridade dos 12, nós não temos mais, até porque o que a maioria dos apóstolos dentro do colégio apostólico escreveram se tornou escritura sagrada, ou seja, eles tiveram a autoridade para lançar os fundamentos na igreja. É por isso que em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Há uma coisa bem interessante, que no Antigo Testamento Jesus é profetizado, nos evangelhos ele é revelado, e nas epístolas, ou seja, aquilo que os apóstolos escreveram, ele é explicado. Então os apóstolos eles foram levantados para lançar os alicerces no evangelho. Então é por isso que, como aqueles 12, não existem mais. E por que que você disse sim? Porque a palavra apóstolo, ela vem do grego apóstolen, que significa enviar, remeter, da ideia daquele que é comissionado ou revestido de autoridade para falar em nome de. E quando se trata de apóstolo de Cristo, eles foram revestidos de autoridade para falar em nome de Jesus, testemunhar de tudo que eles viram e ouviram. Então, no sentido estrito da palavra, existem apóstolos. E quem são? São os missionários, que são enviados para pregar o Evangelho de Cristo. Nesse sentido, nós temos apóstolo. Agora, alguém que reivindica a autoridade apostólica, dizendo que tem poder para lançar um fundamento na igreja, uma nova doutrina, ou uma nova regra de fé e prática, nós não temos. E é interessante porque em Apocalipse capítulo 2, eu me esqueci agora o versículo, mas eu creio que seja o versículo de número 2, dentro da igreja de Éfeso, ou dentro da cidade de Éfeso, existiam aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. E a igreja de Éfeso os achava mentirosos. Então, se naquela época, enquanto alguns apóstolos ainda estavam vivos, tinha gente que se dizia ser apóstolo e não era, quem diria hoje?